está começando o programa Direto ao Ponto desta quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Já vai tarde setembro, que vem outubro. Não vai mudar muito o calor nesses dias, mas a gente tem a esperança de que nesse mês a chuva dê o ar da sua graça e uma quebradinha nesse calor. Enquanto isso, a gente curte essa lua maravilhosa que subiu na serra hoje, no meio da semana. Hoje tem futebol, hoje tem lives para todo lado, tudo isso aqui no nosso programa. E você que quer participar já sabe como. Manda pra gente um WhatsApp, o número é o 992128508. A gente também tá ao vivo aqui no Facebook, na página do Direto ao Ponto Tocantins e também na página da Jovem FM 104.7. Cléo Oliveira, boa noite, Cléo. Boa noite, André, Fernando, boa noite para todo mundo, boa noite para você que já chegou aqui na nossa live, obrigada, boa noite para você que está nos ouvindo no rádio, obrigada também, a gente adora a sua companhia. Vamos juntinhos até às 8 da noite. Fernando Ferreira, boa noite, Fê. Boa noite, André, boa noite, Cléo, boa noite para meus primos queridos, o Arthur Ferreira, que está sempre ouvindo a gente, tá de aniversário hoje, ele e o Boia, o irmão dele gêmeo, né? Também faz aniversário hoje, obviamente. Curiosamente faz aniversário juntos. Um beijo, um abraço para vocês. Um beijo para Vanessa, para o Dudu e para Edith, que estão ouvindo a gente também agora. Hoje seu time joga, né, Fernando? Joga. Com comentários da Eliana, dos dedinhos. Comentários da Eliana. Não, ela vai fazer São Paulo e River. Ela vai São Paulo e River. Essa pandemia, ela transformou as coisas. Tá transformando tudo e tem umas coisas que não tão legais. Tipo, que o Silvio Santos nem tenta, legal. Sabe? O Silvio Santos tá sob contrato, você tá no turno da noite, vai comentar o jogo. Poderia colocar pelo menos a Lívia Andrade, que é muito mais divertida e fala coisas autênticas e zás. Vamos lá, Eliane e os dedinhos comentando a Libertadores hoje. Eu colocaria a Lívia, tenho certeza que ela ia brilhar. E antes que a cultura do cancelamento venha sobre nós, porque é uma mulher comentando, nada a ver, tá cheio de comentários maravilhosos. Que não é bem a praia dela o futebol, né? Vamos concordar. Pelo menos até hoje, vai que ela é um expert, fã do time, a gente não sabe nada disso. Tomara que ela não faça como ela fez um dia que ela foi na Palmeirinha e o Huguinho, que ela passou assim. O Huguinho só. O Huguinho segura aquele programa, cara. Aí o Huguinho, ela foi ali e depois eu conto depois da vinheta. Tá bom, então. Vamos de vinheta para começar o programa, você que tá aí com a gente, vamos junto, valendo. Direto ao ponto no seu rádio. 7:12. A Cléo vai concluir no intervalo a história, né, Cléo? Só pra gente. Eu senti que no meio da história você percebeu isso não é pro grande público. Pode ser pra todo mundo. Pode ser pra todo mundo. Ela foi no programa da Palmeirinha e era pra ensinar a fazer uma comidinha fácil, sabe? E ela levou o fácil a sério demais. E aí ela ficou falando o tempo todo que era uma coisa que a mãe dela tinha ensinado pra ela desde pequena, que era ótimo, que ela comia à noite pra não ter excessos. Eu sei que ela fez uma mega propaganda. E a Palmeirinha é ótima porque ela é muito espontânea. E aí ela foi e disse assim, eu vou ensinar o que é. Aí era um mingau de aveia. Que você pega a aveia e o leite e mistura. Pronto. Aí a Palmeirinha ficou com uma cara assim quando ela falou, que eu acho que a produção dá uma zoada na Palmeirinha, só conta na hora. Ela ficou olhando e falou assim, toda jeitosinha. Mas assim, pode dar uma incrementadinha, jogar assim uma bananinha. Eu sei que ela passou o programa todo pra ensinar isso. Tomara que não seja esse mesmo nível no comentário do futebol, né? Vamos ver, vamos descobrir hoje à noite. Vai rolar. Silvio Santos gente. Quebrando barreiras. Vamos lá então, 7:13, vamos de notícia. Fernando, pode ser? Vamos lá, a Justiça Eleitoral proibiu o uso de fogos de artifício durante a campanha eleitoral nos municípios da 21ª zona. Além dos fogos, também está proibido qualquer instrumento sonoro, sinais acústicos que causem perturbação do sossego público ou eventual poluição e queimadas. Essa portaria é do juiz Jefferson Davi Azevedo Ramos. Os municípios da 21ª zona são Augustinópolis, Carrasco Bonito, Praia Norte, Sampaio e São Sebastião. A PM deve ficar responsável pela fiscalização junto com o pessoal da Justiça Eleitoral. A portaria diz que é permitida a queima de fogos no evento de comemoração da vitória após as eleições. Isso quer dizer, depois das 6 da tarde do dia 15 de novembro, desde que seja só até 10 horas da noite também.
Além disso, já pensou como é que vai ser a comemoração? Como é que vai ser a aglomeração dessas comemorações? Não, Fernando, eu tô sempre lembrando de quem perde, né? E os fogos ficam ali guardadinhos. Guardado. Ó, mas quem soltar fogos antes, pode ter os fogos apreendidos. Óbvio, né? E nem comemora. Mas se soltar agora, os fogos, como é que vai ser apreendido? A portaria também diz que as coligações e os responsáveis pelos partidos que permitirem a queima de fogos em comícios, passeatas ou carreatas vão ser responsabilizados solidariamente. Quer dizer, também vão pagar contrariar essa portaria, né? Mas é muita coisa, né, cara? Assim, tomara que isso expanda para as outras zonas eleitorais. Exatamente. Também, né? Que não é só a questão dos pets que ficam nervosos, que isso e aquilo outro. Gente, autista, idosos, pessoas que estão doentes, pessoas que não estão afim. Pessoas do signo de Escorpião. De ouvir o barulho dos outros, né? Eu já contei pra vocês que eu corri atrás de uma equipe de um partido que soltou fogos 6 da manhã na praça da minha quadra. Eu tinha 2 bebês gêmeos de 6 meses de idade dormindo. Somos acordados com um foguetório na praça. Eu fui lá, encontrei. Inclusive é um cabo eleitoral muito conhecido, já passou por todos os partidos. Vou poupar, expor o nome dele, né, Luquinha? Que soltou esses foguetes lá no meio da minha praça. Saí correndo, tacando pilha, Cléo, que eu tinha no carro. E eles saíram correndo na frente, assim. Olha, Depois o presidente do partido me pediu desculpa. Eu já fui acordada quando trabalhei numa campanha no interior, eu e a cidade toda, no caso. É um absurdo. O partido tinha um número, não posso dar exemplo, né? Senão vou dar exemplo de números, mas eu vou dar um número aleatório, assim, 30, por exemplo. Não tem nenhum partido com 30, eu acho. Estou realmente fazendo um exemplo aleatório. E aí, no dia 30 daquele mês, que era o primeiro mês da campanha, eles tiveram a brilhante ideia desse trocadilho. Eu tenho uma raiva de trocadilho por várias coisas. E isso também me deixou. Aí no dia 30 era o número do candidato, eles resolveram amanhecer com fogos. Só que era 4h pouco da manhã quando começaram os fogos. E a cidade toda acordou. Não é a cidade Alvorada, a Alvorada, né? A cidade toda ficou com raiva. E até os eleitores dessa pessoa ficaram com raiva, obviamente, porque muita gente assustou mesmo, tinha idosos, eles, fogos 4h30 da manhã, o que tá acontecendo? E é um absurdo, é uma prática assim, tão batida e chata. E vou deixar claro aqui que eu sou contra fogos de qualquer natureza, não é festa religiosa, não é nada. Eu acho, até os fogos do 31 de dezembro, eu acho que a gente podia repensar. Em São Paulo, por exemplo, já tem a lei que proíbe os fogos com... Os fogos de artifício, não sem fogos barulho. De barulho, né? Fogos de barulho. Você quer ver, né? Eu não quero ver pipoco. Não, teve a convenção de um dos candidatos aqui de Palmas, recentemente, a gente estava aqui no programa, dava para ouvir daqui, né? Sim, exatamente. Bom, 7h17. Não vale também você ser de um grupo e soltar fogos dizendo que é do outro grupo para prejudicar o outro, mas a gente não tá, vocês não estão preparados. Fica dando ideia, não. Dessa turma. Foi a camiseta, não pode nem ter camiseta, foi o bottom, né? Olha só, 7h17. Gratuitamente é isso que eu posso oferecer de ideias. Vamos lá, 7h17, eu vou ler a notícia aqui. Ela parece ser dos anos 20, mas aconteceu ontem na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? A primeira turma manteve uma votação ocorrida que absolveu um homem que confessou ter tentado matar a ex a facadas. Isso aconteceu em 2016 na cidade de Nova Era, no Vale do Aço, em Minas Gerais. A motivação do crime foi uma suspeita de traição. A mulher que sobreviveu ao ataque. O julgamento teve um placar acirrado, foram 3-2, mas o que é incrível é que eles estão simplesmente referendando uma decisão que absolveu um criminoso de tentativa de homicídio baseado em legítima defesa da honra. Ô, STF, me ajuda. Eles podiam suspender a Lei Maria da Penha também, então, né? Não, porque desse jeito, o caso foi julgado em 2017 e os jurados aceitaram por unanimidade que o ataque estava amparado na legítima defesa da honra. Eu não sei amparado aonde, né? Da onde eles tiraram esse amparo legal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também o STJ, já haviam entendido que a absolvição contrariava as provas reunidas no processo e decidiram para a realização de um novo júri. Mas o STF diz que não precisa. Tá certa aquela decisão lá, o cara tá liberado para esfaquear a mulher se for em legítima defesa da honra. Tá acontecendo, né, gente? Que máquina do tempo maluca, que de volta para o futuro estranho é esse que a gente está vivendo. Só pra gente constar aqui, quem votou
a favor da absolvição foi o relator, o Marco Aurélio Melo, o ministro Dias Toffoli e a ministra Rosa Weber. Ah, que beleza, hein, Rosa? Votaram contra Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. STF aí também dando os seus lampejos de volta no campo. Afasta de mim esse mau sentimento, né? Exatamente. 7h19, vamos de música? Direto ao ponto no seu rádio. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Direto ao Ponto, ao vivo aqui na Jovem FM 104.7. Estamos ao vivo também no Facebook. Tem alô chegando por lá, Fernando. Vou mandar um abraço aqui de novo, porque meu primo não estava na abertura do programa, quando nós mandamos um abraço aqui para o Dudu e para o Boia, de feliz aniversário, e falou que, passando aqui rápido para dar boa noite, é porque tem uma gelada esperando. Dia de aniversário tem que comemorar mesmo. Um abração para você, fique com Deus, aproveita muito o seu dia. Ana Paula Silva de Conceição também aqui com a gente. Quem mais está aqui? Camila Mittier, Sami Augusto, Sandra Tavares, Evinha Pereira, Cristina Paula, Nilson Júnior, Carlos Pereira Gomes. Juscelio Santos está falando que pode soltar foguete e Flamengo ganhando hoje na Libertadores. Não. Tem mais assunto de foguete aí não no foi WhatsApp. Citado aí no negócio, então tá Tem, bom. olha só, certo, no nosso WhatsApp o Geilson começou mandando boa noite, pessoas, último dia de setembro, se aguentamos até aqui, é possível que possamos escapar. Aí ele falando dos fogos, a gente comentou aqui da turma que perdeu a eleição e vai ter que estocar fogos, eles sugeriram juntar os fogos dos derrotados ao estoque de cloroquina do governo federal. Estoque que o governo está tentando empurrar num tal de um dia D, apesar de novo não ter comprovação científica, inclusive estudos de hoje reforçaram isso. O Geilson termina falando da notícia que eu dei do STF, que confirmou uma decisão que absolveu um cidadão que esfaqueou a ex-mulher com base em legítima defesa da honra. Ele disse que é um marco jurídico do STF, deve ser Cabocla Tereza do Fagner, um retrocesso e omissão. Olha, falando em cloroquina, eu quero deixar aqui meus agradecimentos públicos à minha mãe, que não está ouvindo o programa, porque não tá no Tocantins, mas ela tá com Covid, né? Eu já comentei aqui, ela é uma senhora já, e ela muito me orgulhou, porque ela me disse que se a médica passasse cloroquina, ela não iria tomar. Tudo bem que a minha mãe é o tipo de paciente que realmente só toma o que quer mesmo, independente do que for. Mas no caso da cloroquina, eu fiquei muito feliz porque tá atenta, uma né? senhora tá atenta, falou, cloroquina eu não tomo porque não funciona, não tem nada a ver. Tomo qualquer outra coisa, isso não. Isso me enche de orgulho, vocês não têm ideia. De verdade, porque, né, idosos eu já fico achando que tem uma tendência. Assim. Minha mãe mandou um vídeo da Damares essa semana, cara. Minha mãe, aí vocês vai vendo aqui onde a gente tá indo. 7h35. Aí não pode, porque assim, tem Maria da Penha, ainda tá, o STF ainda não derrubou. Minha mãe mandou bater. 7h35, vamos de notícia. Vamos lá, Cléo. Vamos de notícia sobre eleição ainda, né? Vocês falaram de processo eleitoral no primeiro bloco. Teve uma situação que, gente, olha isso, como as pessoas misturam as coisas, né? E ainda bem que o juiz eleitoral, o Wellington Magalhães, está super atento e determinou que o prefeito de Cristalândia, o Cleiton Cantuário Brito, nome bonito, né? Mas ele é conhecido lá como Batatinha. Ele retire imediatamente, agora, nesse instante, valendo, assim que for notificado, retire do site da prefeitura a divulgação da convenção partidária dele. Candidato à reeleição. Isso. Ele fez um evento político partidário que não tem nada a ver com a atual gestão e colocou a notícia lá no site da prefeitura. A decisão é de ontem e ele precisa cumprir. A representação foi ajuizada pela outra coligação que está, né, atenta. A multa, infelizmente, é baixa, é pequena para essa infração,
mas tem essa determinação, tem que tirar do site da prefeitura. Só que o povo tem que lembrar que mesmo ganhando lá na frente, pode passar uns 2 anos, mas tem uns negócios de cassação de abuso de poder político. Exatamente, isso aqui inclui em abuso de poder, né? Uso da máquina administrativa, abuso de poder político, abuso disso, daquilo então, assim, outro. a multa é de agora, mas pode levar a um outro processo, é que são processos separados, né? Porque crime eleitoral tem sequela também, né? Tem sequela, você tá lá assim, o cara tá lá trabalhando assim, ou não, mas tá lá na cadeira e de repente chega a intimação do EPROC falando assim, deixa eu te falar, passa ali. Saia daqui. O presidente da Câmara tá vindo, ou da Assembleia. Infelizmente aconteceu isso, a gente está aqui falando, né, dando a notícia com mais leveza, fazendo aqui uma brincadeira, mas é muito sério esse tipo de coisa. A gente tem falado muito aqui, quem descumpre regras durante o período eleitoral vai fazer coisas, né, tem um indicativo que vai fazer coisas durante o mandato. E a galera tem que lembrar, né, Cláudio, que a assessoria de comunicação e a assessoria jurídica, elas estão lá para poder te orientar de como proceder. Então, assim, elas não são dois papéis puramente ilustrativos. Não é nem necessário ter isso na hora de você registrar sua candidatura, mas é necessário, que eu falo legalmente, mas é de extrema importância para você saber onde você vai pisar. O problema acontece muito isso, né? Às vezes a pessoa faz o negócio e depois deixa a assessoria se virar para resolver, né? E tem um outro caso também que tem que você avalia o risco do dano. Que às vezes tem muita gente que faz isso. Você solta os foguetes aqui hoje, faz o barulho do comício e aí depois a gente paga a multa. Eu comentei o problema que eu ouvi isso, né? A multa vale a pena. A multa pode até valer a pena, mas tem a sequência, né? O pós, tudo isso. Exatamente. E nesse caso aqui, eu sempre tento pensar pelo outro lado. Às vezes, a pessoa às vezes não sabe, a pessoa fez sem dolo. Realmente tento fazer isso com tudo. Mas nesse caso aqui não tem como. Porque a pessoa que já o prefeito da cidade, ela sabe das regras e sabe que o site da prefeitura é para ação da prefeitura. A maioria das prefeituras tiram as notícias nesse período para evitar problemas, o outro vai lá e tá com a notícia da convenção. Amigo, não dá não, viu? Vamos lá. 7h39, rapidinho antes da gente ir pro intervalo, essa notícia hoje agitou o planeta, depois de deixar o Barcelona buscando protagonismo internacional no time do Paris Saint-Germain, isso ali na Copa do Mundo de 2018, não só não ganhou a Copa, não ganhou a Champions League, e não entrou na lista dos melhores da FIFA, né? O Bola de Ouro da FIFA, mas o atleta Neymar entrou em outra lista dos maiores devedores do fisco espanhol, uma conta de 34 milhões de euros, o que dá aproximadamente 230 milhões de reais. Simplesmente o brasileiro é a pessoa física com maior dívida acumulada com o Tesouro Local, segundo um documento publicado pela própria agência de fiscalização espanhola. Eu, se fosse do fisco francês, eu já chamava o pai dele lá, falava, vamos ver como é que tá essa situação. Aqui, né? Vamos conversar. Se daqui a 2 anos. Porque aqui no Brasil foi assim também, né? Exatamente, mas aqui ele ganhou um perdão, né? O pai dele veio aqui, fez uma visitinha a Brasília, deu aquele abraço, tirou aquela foto e ganhou um perdão, sabe-se lá como. Depois ainda, aliás, a Receita Federal de todos os países está em voga essa semana, depois da divulgação do imposto de renda do presidente americano, Trump também, né? Que pagou $750 no ano. Isso no ano que foi eleito. No ano que pagou, porque 10 anos atrás ele não pagava era nada. E a gente aqui tendo que provar por A mais B para a Receita que aquele documento é real, que você tem plano de saúde e tudo. Né? Eu fico muito bolada com isso. E como é que esses caras passam assim pela Receita? R$50 já tô alegrinha, mas se eu pagar, eu fico. E aqui o povo compra apartamento em dinheiro vivo, a Receita não tá nem aí da onde veio o dinheiro. É interessante essa cultura. Não tá nem aí com a galera, porque comigo não dá. Eu tenho certeza que se faltar um centavo lá vai dar problema. 7h41, a gente tem música, tem intervalo comercial, tem Não Vá para os Grupos Sem Saber, tudo isso no terceiro bloco. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Direto ao Ponto. 30 de setembro de 2020, quarta-feirona, este dia cercado de semana
pra frente, pra trás. Não pode falar, né? Não pode falar por todos os lados. Primeira vez que eu falei isso aqui, vocês me corrigiram no ar na hora, assim. Eu gosto de corrigir no ar, né? Assim, sou desses. Olha só, o cara do Dominó tá mandando pra gente, boa noite, seus lindos. André, você é muito abusado mandando Led Zeppelin. Você não viu nada, você não viu nada. Sabe nada, inocente. Você ouviu o dia que a gente colocou Dominó pra você? Depois você fala isso daí também. Conta pra gente aí. Fernando, alô. Alô, Pedro Chicre, meu querido amigo lindo, querido, tá lá no Rio de Janeiro. Imagino que esteja no Rio, se bem que você tava de férias, né? Cadu Mendes Couto, vulgo Pinguim, tá lá em Juiz de Fora. Hoje também. Eu tenho até que achar essa mensagem do Pinguim, que eu dei uma zoada nele hoje, Cléo. Eu lembrei de você na hora a resposta que ele me deu. Como é que chama nosso grupo deve ter aqui? sido ótimo. Eu vou pegar aqui, que eu falei com ele. Fiquei zoando ele, né? Aí eu falei, nossa, eu tô aqui. Ele falou, não, sim, com certeza. Ele concordou comigo, e eu caçando em Tica. Eu falei que, eu tô querendo caçar em Tica com você concorda? Ele falou, eu percebi, mas Marte tá retrógrado e eu não quero ser Leo. Sim, arrasou, arrasou. Adoro. Um abraço, Pinguim. Eu quero mandar um abraço para os tradutores. A Catiane Rodrigues também tá aqui, lá do Jalapão. De São Félix, certo? A gente tem notícia do Jalapão no Não Vá para os Grupos. Eu quero mandar um abraço, antes da gente ir para esse quadro, para os tradutores, as pessoas que trabalham com tradução, em especial para Chese Alex, que é a melhor tradutora de inglês que eu conheço nessa vida. É muito minuciosa. É um trabalho muito incrível que algumas profissões a gente não para pensar às vezes. Eu ouvi uma entrevista com uma tradutora uma vez, nunca esqueci, mostrando como é bonito esse trabalho e como ele é cheio de detalhes. Ela contando que quando você vai traduzir uma obra, não só o texto, a tradução literal, mas tem que analisar o contexto da época, os termos que eram usados naquela época, que significavam determinada coisa e que hoje significa outra. Então é todo um trabalho mesmo histórico, artístico. É muito interessante. Um abraço também para os tradutores de Libras. Tem data comemorativa. Também fazem um trabalho fundamental. A tradução de Libras também é muito legal, porque é uma linguagem que envolve muita expressão, né? Facial, não são só os símbolos, os códigos. Eu acho que chama código. Um abraço para todos os tradutores. É realmente. Jaque Monteiro. Um beijo. É uma profissão bem interessante. Vamos pros grupos? Vamos lá. Você, ouvinte que está acompanhando a gente, não pode ir pro grupo de WhatsApp sem saber das lives dessa quarta-feira. Tem futebol, tem para todo lado. O Flamengo joga daqui a pouco contra o Del Valle. Depois teve aquele 5-0, agora estão disputando em número de ausências também, né? O time do Del Valle tá com 10 atletas com Covid. São Paulo enfrenta o River Plate num jogo interessante, tem Botafogo e Atlético Mineiro, mas tem live de música também. 19 horas, começou agorinha, tá rolando Andressa Cordeiro. 20 horas tem Festival Sertanejo com Diego Arnaldo, participação da Nayara Azevedo, Zé Henrique Gabriel. Tem Luan Santana também às 20 horas, 21 horas é a vez do Dave Matthews Band, fazendo mais uma live. 22 horas tem Pat Smith para os corações roqueiros do nosso Tocantins. Tudo de graça, tudo na internet, ao vivo. Fê. Olha só, o Ministério da Agricultura, ele emitiu um alerta para a população, principalmente para os produtores rurais, para não abrirem pacotes de sementes que não tenham sido encomendadas. Já aconteceu, já foi registrado esse caso em vários estados, aqui no Tocantins ainda não, e a ADAPEC aqui no estado também está reforçando essa orientação, que caso qualquer pessoa, não só os produtores rurais, recebam essas sementes, elas estão vindo de países asiáticos, principalmente da China, que eles não abram, não joguem fora em qualquer lugar e muito menos plantem. E procurem os escritórios da ADAPEC mais próximo de você para entregar isso. Qual que é o risco? É que, primeiro, que importação de vegetal sem autorização, ela pode introduzir pragas ou doenças que não existem ou que já foram erradicadas no país. Então, já aconteceram em alguns estados aqui essa chegada desses pacotinhos com sementes. Então, esquece o Bezerra da Silva. Se o vizinho jogou a semente no seu quintal, chama da PEC. Ai, Cleo. Olha, o Jalapão vai ser aberto. Embora. É o quê?
embora ainda haja pandemia, embora muitas comunidades do Jalapão tenham se posicionado para que não haja essa abertura, ele vai sim ser aberto, tá rolando até inclusive um evento lá relacionado a isso. Quem noticiou, trouxe essa notícia como boa na visão dele foi o deputado Olinto Neto, gravou vários vídeos para suas redes sociais, agora divulgados há pouco, mostrando lá no Jalapão e dizendo que está reaberto. Sim, tá valendo visitar o Jalapão. Lembrando, apesar de as comunidades falarem que não, apesar de... Ele registra que os protocolos de saúde serão mantidos, acredito, obviamente que sim, só que nem tudo é possível controlar com os protocolos de saúde. A Cléo foi um efeito bocejo agora. Eu passei álcool na mão, Fernando passou. Ela que não fez nada passou também. Falando dos protocolos de saúde, lembrei. Na hora, gatilho. Lembrei disso, lembrei de passar o álcool, porque nem tem lugares que mesmo você adotando todos os procedimentos, é impossível ter o controle. É o caso, por exemplo, de escolas. Essa batidinha foi uma conclusão? Assim, foi o fechamento desse e é isso então, gente. 7h57, programa Direto ao Ponto dessa quarta-feira fica por aqui. Obrigado você que nos acompanhou e acompanha sempre aqui na Jovem, seja no Facebook. Um beijo enorme, Cléo. Até amanhã, 7 horas. Até amanhã, às 7, ao vivo na Jovem FM. A gente te espera. Fernando, até amanhã. Até amanhã, André. Vamos ver como é que vai ser, Juscelio. Vamos ver todos os nossos colegas flamenguistas. Mandar um abraço pro Calmatos Tricolor. E também pro Vanderlei Barreira, que entrou agorinha aqui e deu uma curtida na nossa transmissão. Um abraço para todo mundo que ficou com a gente também nas ondas da 104,7. E você já sabe, se não sabe a gente relembra, faça o possível e o impossível para ficar quietinho em casa, curte futebol, curte live e fica quieto por aí. Direto ao ponto. Jornalismo diferente.